Olá, amigos do Raízes Jornalismo Cultural. O programa de hoje vai falar sobre fotografia. E a nossa convidada, a fotógrafa Jaque Vieira, com o tema Frida Kahlo. O programa Raízes Jornalismo Cultural começa já. Raízes é jornalismo, é cultura. Hoje nós estamos recebendo aqui a Jaque Vieira, fotógrafa, cineasta, e junto com o Nonato Coelho, que é um artista plástico muito conceituado aqui em Goiânia, vocês montaram uma exposição que é só Frida Kahlo. Essa exposição que está acontecendo, nós vamos falar sobre ela também, mas por que o personagem, por que a Frida? Olha, eu já era apaixonada por Frida e Nonato Coelho já pintava Fridas, né? Uhum. Então, quando ele viu as minhas fotos, ele falou, não, a gente tem que fazer algum trabalho juntos. E da minha parte, Frida, ela é uma personagem assim cativante, a gente se vê nela de alguma forma, né? Pelo sofrimento, e ela é um exemplo de resistência, né? Nós vamos falar mais sobre a Frida Kahlo. Edivaldo Lourenço. Pois é, Doracino, hoje aqui recebendo a Jaque Vieira, que é uma artista multiplataforma, né, que ela trabalha com várias plataformas de expressão. Nós temos aí gente nova na parada aí com grande talento. Quando você passou a se interessar pela fotografia, depois veio o cinema, mas primeiro a fotografia, né, Jaque? Então, eu ganhei uma máquina fotográfica quando eu tinha 5 anos, do meu pai. Então, desde aí, eu fui crescendo sempre com fotografia na cabeça, mas eu comecei com teatro, e aí eu pensava, nossa, eu podia fazer filme, eu podia fotografar, e aí foi indo. Mas na fase adulta que eu me dediquei à fotografia. Mas sempre fui apaixonada desde a infância. Ô Jaque, conviver com o seu esposo, que também é artista, o esposo dela, o Jorge Castilho, ele é músico, compositor, fotógrafo, cineasta, o cara ele faz tudo. É multicoisa também na área da arte. Como é que é conviver? Vocês sobra tempo para discutir relação no meio de tanta arte para discutir? Olha, às vezes, mas é bem difícil, porque às vezes choca. Ele tem um perfil, tem um outro, né? E muitas vezes às vezes ele quer fazer filmes juntos. E aí eu tenho uma leitura, tenho outra. Às vezes eu acho que mistura essa coisa do marido e mulher, e eu acho que não funciona muito com a gente, não. Jaque, nós vamos falar aí sobre o seu trabalho também, mas o foco da sua vinda aqui hoje no Raízes, Jornalismo Cultural, é a Frida Kahlo. Vamos falar um pouco sobre ela, né? Você já no começo, você disse por que escolheu a Frida para esse trabalho. E é uma exposição interessante, ela vai ficar até 8 de abril, me parece, lá no Parthenon Center, na Galeria Sebastião Reis, né? Porque tem a sua fotografia e tem também o trabalho que é característico do Nonato Coelho, né? Então, a Frida, vamos falar um pouco da Frida, da personagem da Frida Kahlo. Então, Frida, para mim, ela representa todas as mulheres, aliás, o ser humano, né? É uma pessoa que sofreu demais, que teve um acidente terrível, e no meio desse acidente ela não desistiu da vida. Ela teve a arte como asas, né? Para voar, ela fala, porque para que eu preciso de pernas se eu tenho asas para voar, né? Então ela começou a se pintar e fazer autorretratos, e eu acho que ela é um exemplo de vida. E ela fez isso até o final da vida. Na apresentação da Rosi Cardoso, do catálogo da sua exposição, ela diz que ela, dado ao sofrimento, poderia se vestir de luto, né? Porque ela vivia em permanente
tristeza, mas ela resolveu se vestir de flores, não é, Edivaldo? Pois é, isso é muito interessante, porque ela é uma pessoa também que tinha uma dificuldade de se identificar o que ela era no mundo, né? Porque o pai dela era alemão, luterano, só que ela achava que o pai dela era judeu, achava, né? Que o pai era judeu. Ela era filho de espanhol com índio, tal. E aí ela tentou, de toda essa mistura, ela tentou se fazer mexicana, né? Mas sabia que ela, pelo meu entendimento, ela começou a se florir mais depois que ela se apaixonou pelo Diego. E todas as vezes que eles se separaram, ela cortava o cabelo e colocava um terno, e ela se desleixava. Quando eles voltavam, ela se floria novamente e tentava ser mais atraente, mais feminina. Teve muito disso, a questão da paixão na vida dela. Mas aquele colorido dela era tipicamente mexicano, Sim. né? Era um colorido de grandes flores, de cores vivas, né? E ela desenvolveu com essas cores e com essas flores, essa coisa toda, ela desenvolveu um estilo que muita gente achou que era surreal, era surrealista, né? E talvez esteja ali na obra dela também um começo de realismo mágico do ponto de vista das artes plásticas, né? Porque ela realmente tinha um aspecto do realismo. Quando eles falavam que ela pintava surrealista, ela falou, não, eu pinto a realidade como eu vejo, que é a realidade latino-americana, que nós somos um povo meio atrapalhado, todo do ponto de vista organizacional, do ponto de vista das nossas visões. Basta dizer que nós temos um presidente da República hoje na América Latina que conversa com o seu antecessor através de um passarinho, né? Isso é realismo mágico puro, né? Nicolás Maduro conversa com Hugo Chávez, interpretado por um pequenino passarinho, como eles dizem. Pô, realismo, Poético. É poético, é realismo mágico puro, né? O que a Frida Kahlo fazia, né? Exatamente. E você falou agora há pouco da relação dela com o marido, que foi o Diego Rivera, um artista plástico também, mas eles viveram uma relação de amor e ódio, uma briga constante, se separavam, voltavam, né? Como é que foi a relação dos dois? Você tem... É uma coisa de amor eterno. Ela chegou a falar, não me lembro exatamente como, assim, todo o poema que ela escreveu, mas ela falava que ele era o amor, o amigo, e aí no final ela fala, Diego sou eu. O Diego passou a ser ela, a tamanha dependência, tamanho admiração que ela tinha por ele. Talvez ela tenha uma outra frase famosa, né? Que é onde não puderes amar, não te demores. Sim. Talvez é por isso, né? Então ela amou muito Diego Rivera e por isso ficou com ele a vida toda, né, Edivaldo? Pois é. Você entende assim também? Eu acho que é o seguinte, eles tiveram uma vida difícil, eles tinham muitos pontos de contato, que era aquele apego, aquela fervura pela arte, e também poderia ser de contato e de repulsão também, que ambos eram bissexuais. Então eles tinham buscas que não combinavam no apego que eles tinham um pelo outro, então isso criava uma dificuldade muito grande. Inclusive nessas andanças com outros parceiros, a Frida chegou a namorar Trotsky, quando Trotsky fugiu da União Soviética e foi se refugiar no México. Ela chegou a ser namorada do Trotsky. Isso trouxe, talvez o Rivera, isso é uma dedução minha, talvez ele como comunista tenha ficado até um pouco honrado de a minha mulher ser namorada do Trotsky, mas por outro lado também a minha mulher ser namorada do Trotsky me traz uma contrariedade muito grande. Esse tipo de contradição de sentimentos fazia parte do relacionamento dos dois. Não sei se é por aí. E o interessante, né, Edivaldo, que a Frida ficou famosa há cerca de 10 anos. Hoje ela bomba nas redes sociais, né? O povo se identifica, as pessoas se identificam muito com ela, né? Por que essa revelação tardia da Frida Kahlo? Você compreende como isso? Então, é um fenômeno aqui no Brasil, né? Eu já vi tatuagens nas pernas, já vi várias coisas, camisetas.
Eu acho que a figura dela, para quem não conhece, aparenta ser uma pessoa da moda, uma pessoa alegre, com aquelas flores coloridas no cabelo, né? Os vestidos estampados. Eu acho que isso também influencia bastante. Raízes, jornalismo cultural. A gente volta já já. Some não. Raízes é jornalismo, é cultura. Se você quiser ver este programa e outros, acesse o portal Raízes. Hoje nós estamos entrevistando a Jaque Vieira. A Jaque Vieira vem falar hoje sobre a exposição que ela faz junto com o pintor Nonato Coelho, ela é fotógrafa, da Frida Kahlo. Né? Olha, Doracino e Jaque, eu faço uma leitura o seguinte. Olha a contradição das coisas. Ela adotou a ideologia comunista. O Rivera, foi namorada do Trotsky e tal. Então ela era comunista declarada. E defendia o comunismo onde ela pudesse apresentar a ideia, ela defendia. E hoje ela é um fenômeno tipicamente capitalista. Ela virou fotografia de camiseta. Recentemente, no lançamento de grandes coleções de marca da revista Vogue, no México, por exemplo, não foi a Gisele Bündchen que estava na capa, era a Frida Kahlo, que estava na capa, vestida com uma roupa das coleções que iam ser lançadas. Olha para você ver como é que é o negócio. Então, o capitalismo ele tem essa capacidade de absorver as coisas, os símbolos, mesmo que esses símbolos não sejam do capitalismo, como Che Guevara, como Frida Kahlo, e absorver e transformar o que era uma simbologia cultural, transforma aquilo num produto de mercado. A Frida hoje ela é muito mais um produto de mercado do que um produto de arte. Embora muita gente tome conhecimento da arte a partir desse produto de mercado. Eu não sei se você vê assim, já. Olha, eu acho que aqui no Brasil tá acontecendo não, mas hoje isso, já está né? acontecendo no mundo inteiro. Ela está sendo divulgada no mundo inteiro. Frida Kahlo hoje é símbolo mundial. Isso é verdade. Sabe? Mas muita gente não sabe quem foi Frida Kahlo, né? Então só. Mas compra o símbolo. Como muita gente não sabe quem foi Che Guevara e compra a camiseta. Mas é interessante que aí através desse objeto, né? Ou da camiseta, de repente a pessoa fala, nossa, isso aqui é Frida, e passa a conhecer, saber quem é Frida, né? Pois é, e aí então, você criou um personagem. Conta para nós como foi fotografar, de que forma você fez essas fotografias de alguém caracterizado como Frida Kahlo? Então, tudo começou quando a amiga minha foi até a Alessandra Telles, né? Estava na casa dela, a Hortência Moreira, que é a modelo, passou, e aí ela falou, gente, a Hortência não tem um quê de Frida? E aí me deu um estalo, assim, eu falei, gente, eu tenho que fazer essas fotos. Aí falei com a Hortência, aí a Hortência pegou e falou, olha, eu nunca fiz ensaio fotográfico e não sou atriz. Aí eu peguei e falei, olha, mas não tem problema, vai dar certo, vamos fazer? E lá mesmo, na casa da Alessandra, eu já fiz o primeiro ensaio, a gente fez 3 ensaios da Hortência como Frida. Depois eu fiz alguns outros, eu falei, isso daria também uma ótima Maria Bonita. Aí fiz, vamos fazer Chiquinha Gonzaga, também vai ficar bom. E aí a Hortência foi se envolvendo, foi um projeto de 6 meses de estudo, de estudo de comportamento, né, de como elas se portavam, ela também se vestiu. Olhares. E agora a Coralina também. Ela se vestiu essas 4. Foi até da minha antiga exposição chamada Outras de Mim. Ótimo. É interessante, Edival, como é que a gente vai chegar num ponto, até que ponto
essa celebridade como a da Frida Kahlo vai continuar aí bombando nas redes sociais, porque ela fala muita linguagem das pessoas que navegam aí pela internet. A Frida, ela preenche, acho que um anseio no momento de identificar, porque ela tem uma imagem muito forte, você que fotografou, cara, você tem uma imagem forte. Aquela sobrancelha dela, que a direita encontra a esquerda, que assim, ela traz assim um aspecto que ela não é homem nem mulher, ela é um ser híbrido. E hoje em dia as pessoas estão querendo achar-se num terceiro momento. A pessoa não está bem em situação cômoda, nem numa situação nem noutra. Ela está procurando um terceiro momento. Talvez nós estamos buscando uma condição pós-humana. Isso aí já é voação, né? Uhum. Já é um exagero da imaginação. Mas nós estamos num momento que nós não estamos confortáveis nos gêneros encontrados. E ela talvez represente um gênero híbrido e que nesse momento, como simbologia que possa dar vazão às necessidades humanas, talvez a Frida realmente caiba exatamente. Talvez ninguém saiba explicar isso direito. Não sei se os psicólogos, esse pessoal, pudesse explicar isso bem, mas acontece que é um fenômeno que está acontecendo aí e como o Che Guevara foi o nosso representante dos sonhos de revolução dos anos 60, 70 e 80, ela é o nosso sonho de libertação da condição dos gêneros dos anos 2015. E o interessante é que ela não foi só pintora, ela foi feminista, ela defendeu muito os direitos da mulher. Exatamente. Escreveu, né, Edival? Exatamente. Eu vou lembrar, eu trouxe uma anotação de uma coisa, ela é frasista, né? Frasista, e ela diz assim: se eu pudesse lhe dar alguma coisa na vida, eu lhe daria a capacidade de ver a si mesmo através dos meus olhos. Só então você perceberia como é especial para mim. Lindo isso. Lindo isso. Né? A sua exposição, Jaque, ela vai até o dia 8 de abril. Sim. Né? São quantas fotografias? São 13 fotografias e 8 telas do Nonato. 13 fotografias minhas. Vou só corrigir uma coisa. Eu não fotografo Frida, eu me inspirei em Frida para fazer as fotografias, né? Sim. Porque tem gente que, algumas pessoas estavam ligando achando que fosse foto da Frida mesmo. Não, mas são tão parecidas que... Só para esclarecer isso. É interessante a fotografia, a arte, né, Edival? Porque ela viu uma modelo que parecia com a Frida, caracterizou a Frida. O olho clínico do artista, clínico, né? E a Hortência, ela começou a viver Frida mesmo, sabe? Ela se apaixonou e ela tinha uma hora que parecia, era uma aparição, muitas vezes, a Hortência, sabe? Um olhar, eu falei, gente, você é Frida demais, assim. Então foi uma delícia esse trabalho, sabe? Uma coisa curiosa que eu vi foi o casamento da pintura do Nonato também com a simbologia da Frida, que o Nonato só pinta sapo. Ele tem uma fixação por sapo muito grande. E o sapo é um elemento da cadeia do desenvolvimento humano. Em algum momento, você olha um feto, faz um ultrassom de um feto no início, ele é um girino. Você pega um girino, um feto de uma pessoa e um girino de um sapo, eles têm a mesma característica. Então eu acho que o Nonato tem alguma fixação de outras... não digo de encarnações, mas de outras eras geológicas em que ele ainda era sapo, então ele se pinta como... ele fica se pintando, né? Ele já se pintou como Frida, né? Também. Pois é, e ele coloca, né, Edival, no fundo, ao invés das flores... De vez de flor, ele coloca sapos. Eu achei, assim, um casamento perfeito dessa ideia do muito antigo, que o sapo é um animal muito antigo, com o muito novo, que é a simbologia da Frida. Eu vejo, assim, como uma coisa curiosa. E voltando só de uma coisa que a Frida mexe com as pessoas, sabe o que eu acho? A autoestima dela. Ela não fazia o buço, ela usava a monocelha, né? E eu não fazia, e se vestia bem, e aí se arrumava e assumia aquilo. Então, a autoestima
Fora do normal, eu acho que isso que encanta as pessoas. Ela era ela. E ela tinha algumas razões para não ter uma autoestima muito alta. Ela mancava de uma perna, que ela teve poliomielite, né? Ela mancava de uma perna, por isso a frase dela que surgiu assim, para que pés se eu tenho asas, né? Sim. Então, foi em razão desse pequeno defeito, digamos assim, que é a deficiência que ela tinha, que ela mancava de uma perna. Vamos contar mais um pouco de Frida, que é uma personalidade assim, muito interessante. E o Raízes volta já já. Some não. Raízes é jornalismo, é cultura. A entrevistada hoje é a fotógrafa, cineasta, Jaque Vieira. Edival Lourenço? Pois é, Doracino, assim como a Jaque, que trabalha com várias plataformas de manifestação artística, a Frida Kahlo, eu acho que também ela tinha essa capacidade de trabalhar com muitas artes. Eu acho que ela só foi, assim, destacou como pintora porque o pai dela, no momento que ela estava doente em casa, acidentada, o pai dela arrumou para ela lá umas telas e umas tintas para ela pintar, porque o pai dela era pintor diletante, pintava final de semana e tal, e ela tinha esse material à mão. Mas acho que se tivesse arrumado alguma outra coisa, algum livro de poesia, algum romance, alguma coisa para ela ler e começar a rascunhar, talvez ela também tivesse se destacado não como pintora, mas como escritora. Como é que você vê essa questão dessa pessoa ser moldada conforme as circunstâncias? Com certeza, Edival. Ela teria se destacado em qualquer coisa que ela tivesse oportunidade, né? Porque ela foi uma grande artista, tinha um olhar, tinha sensibilidade. E é isso que faz né, os grandes artistas. E ela tinha uma coisa também que eu acho fundamental, que é a liberdade. Ela não era engessada na alma, né? Ela era livre, ela não nos prendia às convenções. Isso que fez, acho que a grande diferença também na Frida. O sofrimento a fortaleceu e deu mais densidade na obra dela, mas a liberdade que ela queria e o apego à vida que ela tinha também foi a grande coisa. Ela tinha essas coisas do apego à vida, mas ela também, de repente, ela é meio paradoxal. Ela é uma artista, baixos, né? Porque ela disse assim, se há vida depois da morte, não me chame. Quer dizer, é um desapego à vida, né? Mas ao mesmo tempo vivia intensamente, amava e ela gostava de viver, ela queria viver. Sabe? Então, ela era um ser complexo, né? Na verdade, eu acho que ela vivia, a arte também era um remédio contra a depressão, por causa do estado dela, de tanta doença e cirurgias e dores, né? Ela tinha vontade de ter filhos, nunca conseguiu ter, abortou ela sempre abortava, 2 vezes, né? porque não tinha como. Uma foi o médico, se eu não me engano, que falou que não tinha como, e a outra, ela começou a sangrar. Da segunda vez, ela pensou que fosse ter o filho, mas não. Tanto que ela fez uma obra forte também depois, né, com sangramento na cama. Talvez esse sofrimento todo da Frida, e as pessoas se identificam com esse sofrimento, né, mas fez dela, da Frida, uma pessoa assim diferente. Ela se engajava em todos os movimentos, no que ela fazia e punha toda a intensidade naquilo, né? E o interessante da Frida, como de todos os artistas, que manifesta a sua arte, às vezes, num segmento de uma forma muito mais forte, profunda, mas ele tem outros talentos, né? E ela foi escritora, né? Grandes frases, frasista, também uma feminista, e eu encontrei, assim, dentro do estudo, antes de fazer o programa, alguma coisa relacionada também a Fernando Pessoa, por exemplo, né? Que o Álvaro de Campos, que era um dos heterônimos de Fernando Pessoa, escreveu o seguinte: não quero nada. Já disse que não quero nada. Não me venha com conclusões.
a única conclusão é morrer. Não me tragam estéticas, não me falem de moral, tirem-me daqui a metafísica. Não me apregoem o sistema completo. Não me enfileirem conquistas. Tem muito a ver com essa poesia, com a vida de Frida Kahlo, né? E a Frida, hoje conhecida aí no meio das redes sociais, também tinha uma vida assim muito penosa. Fernando Pessoa tem, né? Então são duas pessoas complexas. Fernando Pessoa também está se tornando conhecido depois de morto, né? Uhum. E Frida Kahlo está sendo esse estouro pop também agora recente, muitos anos depois de ter morrido. Frida Kahlo morreu em 1954. Você vê que agora que ela virou um fenômeno, nos últimos 5 anos que ela virou um fenômeno pop. Então talvez assim, essas pessoas que têm essa alma complexa as pessoas de hoje estão se identificando, porque nós estamos vivendo uma sociedade muito complexa. Então, pessoas complexas é talvez um modelo esses modelos complexos é que vão sobressair daqui para frente. É interessante essa observação que o Fernando Pessoa tinha também. A obra do Fernando Pessoa foi conhecida depois, né? Depois, e ele tinha vários heterônimos, várias pessoas dentro dele mesmo, que ninguém nunca soube explicar. Por isso que é um poeta em 1000, né? Ou 1000 poetas em um. Sim. Mas eu acho que todo artista que é assim, mais forte, livre, autêntico, ele marca a sua geração. Não tem que eu acho que é o mais importante, não digo, mas tem que andar junto, sabe? Ser autêntico. Jaque Vieira, fotógrafa, cineasta, hoje falando da exposição dela lá na Galeria Sebastião Vieira, né, no MAC. Dos Reis. Sebastião dos Reis. Da Jaque Vieira, brincadeira. E a exposição acontece lá no Parthenon Center, vai até o dia 8 de abril. Vai lá conferir. Né, Jaque? Muito obrigado. Todos convidados. Muito obrigado por ter vindo ao programa Raiz e Jornalismo Cultural. Eu que agradeço. Um abraço para vocês. Vamos embora, Edival? Pois é, Dracene, mais uma vez é realmente uma satisfação muito grande entrevistar aqui essa artista plástica que vem com toda a força aí na fotografia, junto com o Nonato, né, nessa exposição interessante. E obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. Até o próximo programa. Some não.